Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Criminocast. Hoje aqui nesse episódio nós vamos debater a lei do SUSP, que é a lei que define, digamos assim, um sistema único de segurança pública, né? E uma lei novíssima, era um projeto de lei, um PL, que agora, quando esse episódio vai para o ar, está aí na sua tramitação final, aguardando sanção presidencial, que é o tal do PL antifacção, né, que trata um pouquinho aí da segurança pública, em específico nesses temas de facções criminosas, e a gente vai até conversar sobre isso. Bom, meus convidados hoje são dois advogados brilhantes, pessoas que eu acompanho nas redes, que têm experiência prática aí nos tribunais, na advocacia, escrevem sobre políticas públicas de segurança na imprensa, livros, tal, tem livros, tem uma produção também acadêmica interessante. Então ela casa muito com o que eu gosto de fazer aqui, que é o cara que pensa, que está lá escrevendo não sei o quê, mas que está trabalhando, tá efetivamente lá nos tribunais. Então, já dispensando aqui apresentações maiores, doutora Thaís Infante, né? E doutor Flávio Goldberg, muito obrigado por vocês estarem aqui. Estou contente demais de vocês estarem aqui, de verdade. Acho que vai ser um papo muito bacana. E eu já, se possível, vou já começar aqui com o que eu queria começar o nosso tratamento aqui, que é o seguinte. Esse PL que passou agora, quanto a lei do SUSP, eles vieram num contexto, não é? De panorama de segurança pública. E eu queria ouvir de vocês um pouquinho o que é esse contexto, ao que essa legislação está atendendo, o que ela está servindo. Vou pedir primeiro às damas. Flávio, por favor, doutora, a palavra. Boa tarde, é um prazer aqui, Maurício, a primeira vez aqui no programa. Espero contribuir bastante para a sociedade com as informações que eu tenho conhecimento. A gente teve um processo de evolução, né, natural da vida humana e, consequentemente, tem essas consequências que nos cercam, que seria a criminalidade, uma delas a criminalidade. E que elas foram, de alguma forma, evoluindo também, né? E a gente, de alguma forma, vai se moldando, porque, infelizmente, o nosso Código Penal ainda é muito ultrapassado. A gente tem muito trabalho, né, para ser regulamentado e melhorado, mas a gente vem conforme as ocorrências, conforme elas vão surgindo, a gente vai se moldando, se adequando, né, com a nova realidade e quais seriam as medidas ou providências que seriam necessárias para cada caso. A vinda também das redes digitais, enfim, tivemos uma mudança muito grande, o que também é um facilitador para o crime. Eu falo que a gente avança na humanidade, mas o crime avança, né? Infelizmente avança junto conosco. Então, é um trabalho que é necessário. Essas legislações atuais, essas pautas atuais, eu acredito que já deviam ter sido, né? Porque não é de agora, né? O conhecimento sobre facções criminosas. Isso já tem um histórico grande, infelizmente, aqui no nosso país. Mas seria necessário. De alguma forma, teríamos que ter esse endurecimento nas penas, né? E na fiscalização, de alguma forma. Então, eu vejo que é um resultado positivo, tem muito ainda para avançar, mas necessário, né? E principalmente, eu falo que o calor dessas discussões normalmente aflorece, é uma infelicidade ser dessa forma, mas só aflorece em ano político, né? Mas, de qualquer forma, ainda assim, vai trazer bastante. Eu acredito que essa transformação, principalmente ao sancionar aí a PEC que vem, tem bastante movimento que vai enxugar, né, ou vai reduzir, minimizar a criminalidade. Então, temos muito aí para falar, tem bastante assunto dessa nova
desse novo projeto que está para surgir. E o SUSP, né, que já vem atuando, né, já vem funcionando, que também é super importante. A gente tem essa diferença, né, entre a PEC que está para ser aprovada, né? E a legislação que já existe. E a legislação que já existe do SUSP. São parecidos, mas a proposta ali da PEC é acrescentar legalmente Perfeito. Perfeito. Vai dar essa legislação. Uma certa operacionalizada, ou seja, colocar na Constituição de Tá. fato que já vem de alguma forma. Perfeito. Primeiramente, é um privilégio para mim estar com você, Maurício, um quadro de eficiência da polícia e também um pensador do direito, assim como estar com a doutora Thais Infante também, uma jurista renomada que eu admiro muito. Tanto a PEC de segurança quanto a lei do SUSP, elas vêm para organizar a polícia contra um Estado que é predominantemente violado de forma constante pelo crime, que esse sim é organizado. Esse sim, eles se conversam, seja a facção de São Paulo com a facção do Rio de Janeiro, com a facção do Nordeste. Esses já estão em conluio. E porque as polícias, talvez por uma questão de vaidade, não sei, ou por não querer achar que está sendo subalterno uma à outra, não, eles têm que cooperar para que possam trabalhar de forma efetiva para acabar com um Estado que está cada vez mais violento e difícil de combater. Acho que o Dr. Maurício sabe isso bem melhor do que... Não, imagina. Você teve um insight aqui quando a gente fazia o briefing, que me parece que é uma coisa que você detectou que é central nessa discussão, que é essa integração das forças de segurança. Teve um outro convidado aqui que falou a mesma coisa. Eu falei, olha, me dá professor Alcadifani, eu falei, me dá um pouco um panorama do que você olha. E ele falou justamente isso. A primeira coisa que ele falou foi assim, olha, como a gente tem várias polícias e isso não vai mudar, enfim, nós vamos trabalhar com o que existe, seria conveniente que a gente trabalhasse com integração. Seria conveniente que a gente estreitasse laços, deixasse, enfim, disputas ou rivalidades interagências de lado e me parece que é isso que essa legislação está tentando endereçar, não é, Flávio? Exatamente. Acho que é do ser humano ter as suas questões de vaidade, de querer autonomia no trabalho. Porém, tanto a Guarda Municipal, quanto a Polícia Militar, quanto a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, todos os órgãos de segurança, eles têm as suas especialidades, as suas facilidades de trabalhar, seja no investigativo, seja no operacional, cada um no seu quadrado, mas poder fazer essa junção de comunicação, de inteligência, eu acho que só tem a acrescentar em um país onde o crime que se diz organizado e que está cada vez mais organizado e crescendo exponencialmente em setores que antigamente eles não atingiam, de todos os ambientes das classes, político, empresarial, enfim, tem que ter essa colaboração entre as polícias para combater esse mal que está insustentável para um Estado democrático. Senão, daqui a pouco, nos chamaremos de Estado narcocrático. Daqui a pouco, de fato, essas organizações criminosas vão estar dominando os setores da economia, setores até geográficos. Aliás, aproveito esse gancho para debater duas coisas. O primeiro é a questão das FICOS, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que me parece que é a moldura que essa legislação deu para essa sinergia que eles querem criar. Parece que essa é uma primeira coisa. Segundo, eles estão introduzindo um conceito diferente, que é o domínio territorial, estruturado e tal. Primeira coisa que eu queria saber,
como que vocês enxergam essa formalização dessas ficos que já existem? Quais são os benefícios? Quais que são os riscos? Qual que é a expectativa disso para o enfrentamento dessas organizações? E depois eu vou deixar a questão desse tipo penal, enfim, desse Instituto Penal novo aí do domínio territorial para vocês comentarem também. Mas eu queria ouvir um pouco da FICO e dessa possibilidade de sinergia entre governo, agências federais e agências locais. A importância, né, que tem essa FICO, embora ainda a gente tem, mais uma vez, parece ser redundante, mas a gente tem muito trabalho ainda a avançar, mas ela é importante justamente para a eficácia do que se busca, do que se almeja, que é o combate ao crime organizado. Então, estabelecer e se criar instrumentos para a gente conseguir avançar no combate e de alguma maneira, essa integração que é essencial. Eu acho que esse é o ponto mais forte da questão, que é essa unificação, essa junção de todas as áreas, de todas as esferas da segurança pública, trabalharem em conjunto, né? Porque é a única forma, acredito, no atual cenário, que a gente conseguiria avançar para as medidas que o próprio crime organizado já avançou. Perfeito. Então, a gente fazer essa junção e juntamente com esses benefícios, com essas arrecadações que está destinado para esse fim, perfeito. seria a maneira, eu acho que o ponto de partida para conseguir avançar Perfeito. A senhora fala isso porque na legislação há mecanismos de apreensão de bens. Sim. Vamos Sim. segurar essa ideia, porque eu acho que isso aí é importante. Eu queria ouvir de vocês, Flávio, se há alguns cuidados que a gente tem que tomar com isso. Por exemplo, a doutora citava aqui também no briefing, por exemplo, a questão o risco de ou centralizar muito ou descentralizar muito, de respeitar realidades locais. Como que você imagina que isso possa ser implementado da melhor maneira? Assim, enfim, como que você enxerga essa questão? Eu acho que, como você bem falou, a questão tanto territorial quanto econômica, geográfica, hoje em dia as facções criminosas já estão qualificadas como máfias, né? É um organismo mafioso, naquela qualificação da segurança pública. E, muito em breve, serão organizações terroristas, assim como disse o presidente Trump. É até estranho um chefe de Estado nosso contestar que seja uma organização terrorista, porque o que fazem com a sociedade, não só através das drogas, que isso por si só já seria uma questão terrorista, mas de maneira a achacar toda a comunidade, não só nas favelas, mas em todos os ramos da sociedade. Me causa estranheza essa defesa, né, por mais que seja velada, tanto de chefe de Estado ou de um perfil político, defender que não seja taxado de forma rigorosa como sim organizações criminosas. Você acha que esse PL é um pouco uma resposta a isso? Assim, quer dizer, olha, há uma discórdia em, enfim, classificar como organização terrorista ou não, mas na prática estamos instrumentalizando o enfrentamento, por exemplo. Você acha que é uma resposta a essa crítica, por exemplo? Acredito que sim. Se não tiver essa e outras respostas muito duras no sentido de combate às organizações terroristas, chamadas de facções aqui, nós vamos terminar como os países vizinhos, tendo que sermos invadidos a nossa soberania para ter o mínimo de organização
e não ser um país narcocrático a mando dos criminosos financiados pela droga. Perfeito. Quer dizer, no final das contas é isso. Ó, nós estamos fazendo alguma coisa porque há uma negativa em classificar como terrorista, mas esse enfrentamento precisa ser feito. E me parece que é isso que politicamente o produto que a gente está o fazendo cenário aqui. que está sendo Perfeito. mais apresentado, né? Mas você falou de centralização, eu até chamo uma atenção aqui porque existe aí a preocupação de se centralizar no governo federal esse tipo de conduta e de combate, ou seja, ele tomar para si esse posicionamento, pode vir a gerar. Então, é necessário uma cautela, né, na hora de se colocar a aprovação na PEC, porque precisa ter uma cautela, seria necessário uma cautela, porque isso pode vir a gerar uma dificuldade, um afastamento da autonomia dos estados. Perfeito. Né? Então, a gente já viu isso. Aliás, a gente vê muito isso na polícia agora, com o SUSP, que eles conseguiram, de alguma maneira, juntar essa segurança pública, mas a cautela de só deixar esse poder exclusivo na mão, né, da União, hoje a gente tem um cenário em que o governo federal ele já não é tão incisivo nessa questão de classificar como terrorismo. Mas você sabe que eu acho muito mais parecido com máfia do que com terrorismo. Eu, particularmente, acho que é um fenômeno, se você olhar, eu acho mais parecido com máfia que com terrorismo. Temo que, se você classificar com terrorismo, esse talvez seja um risco da tentação de federalizar muito também. Que é um risco que a gente corre aqui agora, de não respeitar muito a identidade local. Me parece que o desafio vai ser esse, né? Independente do nome que a gente chama, tentar entender qual é o fenômeno que nós estamos enfrentando e tentar nem centralizar muito e nem deixar aquele cachorro que tem muito dono e ninguém alimenta. Exato. Você acha que é um pouco isso? É a dificuldade que a gente tem, porque cada estado tem uma realidade. Perfeito. Não dá para se generalizar. Funciona assim em todo local. Não. Temos peculiaridade. Se a gente for avaliar cenários aqui, uma distinção clara é o que ocorre em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem ali, inclusive... O fenômeno é diferente. É diferente. Então, não dá para ser adotado uma única medida, Perfeito. Um único método. Eu acho que ali, ao centralizar esse poder na mão do governo federal, na União, essa cautela, eu acho que o conversar, então, por isso que é necessário se estabelecer limites, até onde eu posso avançar, né? Até que ponto eu vou concordar com as medidas que aquele estado toma diante da sua realidade. Perfeito. Então, é preciso cautela. E às vezes algum fenômeno precisa de um tipo de enfrentamento, outro de outro. Me parece até que essa própria definição, é máfia, é terrorismo, não sei o quê, ela às vezes se adequa a um lugar, não se adequa a outro, e aí a estratégia de enfrentamento pode ser diferente. Talvez a vantagem de você ser uma federação até fosse essa, né? Que você consegue adaptar para a realidade local, ou não? Sim. Ah, perfeito. Uma coisa que me chamou a atenção a questão de você, pela primeira vez, falarem de criptoativos, dessas moedas virtuais. Vocês têm visto isso por aí, assim, o crime utilizando essas moedas virtuais, essas coisas assim?
O crime se modernizando, né? E até por serem um sistema, né? Eu acho que é muito por aí. Lógico que o debate é importante, achar um bom senso, nem para que haja um mandatário único, federal, mas também que não seja algo desorganizado, porque o Estado trabalha de forma fragmentada, né? Sendo as polícias isoladas umas das outras, enquanto o crime é sistêmico. Perfeito. Eles trabalham de forma inteligente e única, com o objetivo de arrecadar dinheiro de maneira ilícita. E com a modernização eles chegam a esse trabalho de inteligência, de criptomoedas e bets, e chega na internet, chega a venda de drogas online, enfim, coisas que até antigamente não existiam, e a comunicação entre as polícias investigativa, a ostensiva, a que sabe mais o trabalho de campo, a que sabe... é importante para a eficiência da prisão dos criminosos, que no final é sobre isso que eles estão falando. Exato. Enfrentar. E a questão do asfixiamento financeiro? Esse é um bom caminho? Quer dizer, pelo que vocês enxergam, assim, é um caminho viável? É um caminho correto? A questão de prestigiar mecanismos de asfixia financeira? Eu entendo que a asfixiação financeira é a única forma de combater o crime organizado. Só vai destruir eles caso acabem com a lavagem de dinheiro. Está fazendo muito bem feito aqui em São Paulo, por exemplo, através do secretário de Segurança Pública e o novo governo. Pela primeira vez foi presos criminosos na Faria Lima ligados ao PCC, por exemplo. Uhum. Algo que a gente era inimaginável há pouco tempo atrás. Essa foi uma operação em conjunto. Polícia Federal, Polícia de São Paulo, tanto Militar quanto Civil, Ministério Público. É produto dessa sinergia. SUSP. Perfeito. Sim. Bom um exemplo bom. É um exemplo bom. A gente percebe que essa unificação vem dando certo. E a gente acaba que não enfraquece o crime só em determinado local, né? A gente, com a aplicação, com a vinda do SUSP e essa integralização, a gente acaba indo mais ao foco como um todo da criminalidade. Então, quando a gente fala da facção, do crime organizado, você acaba atingindo... mais por completo essa organização criminosa, coisa que de forma individual, fragmentada era mais, tinha alguns resultados, mas não tão incisivos assim. Isso é uma coisa que eu tinha até esquecido. Aqui a SSP criou um setor de recuperação de ativo. Você sabe que tem um amigo meu, da minha turma até, de delegado de Acadepol, que está nesse setor, e eles trabalham em conjunto com o Ministério Público, com a Polícia Federal, porque parece que há, nesse ponto, ainda bem... O dinheiro do crime sendo convertido combatê-lo. Para fazer enfrentamento à organização criminosa. Eu não sei se tem isso em outras secretarias de segurança pública, imagino que sim. O Ministério da Justiça tem também, então você vê que nesse caso, ainda bem que independe de partido, porque aqui São Paulo é um partido, o governo federal outro, são até colidentes, quer dizer, oposição um ao outro, mas nessa questão me parece que ambos acertaram em criar esses mecanismos. Você vê como quando uma coisa funciona, ela independe da conjuntura política, né? Me fala uma coisa, esse PL ele tem uma questão de enfrentar um negócio que eles chamam de domínio territorial estruturado. Não sei se vocês, e aí vocês com uma visão de advogado ou criminalista talvez até enxerguem isso muito melhor que eu. Mas isso me parece algo que, na prática, a gente vai ter que ter uma curva de aprendizado para poder detectar, para entender como você faz prova disso, depois para o cara se defender disso também
em juízo, ou enfim, para sustentar uma condenação ou uma absolvição. Como que vocês enxergam esse mecanismo novo, essa tendência do direito penal? Assim? Como que vocês acham que vai... Esse domínio de território, de alguma forma, agora falando de defesa, tá, né? No lado da defesa, isso vai abrir margens, vai abrir lacuna para haver uma possível anulação, né? Um possível cerceamento. Então, é necessário, ao avançar com essas ofensivas para o combate ao crime organizado, a gente tem em contrapartida o outro lado da lei. E que muitas vezes a intenção é, de fato, combater o crime. Mas a gente tem ali a ferramenta jurídica que abre um universo de outras possibilidades que muitas vezes acaba beneficiando o próprio criminoso. Então, temos que ter essa cautela. Por isso que é importante o avanço na mudança do Código Penal, né? Em estar mais taxativo com determinados... tá. Porque, porque o deixar muito... Para evitar acusação genérica. Exatamente. Vocês têm sentido uma tendência, assim, do Código Penal de estar escrevendo tipos penais muito genéricos, assim? Ainda há pouco tempo houve uma decisão do desembargador de Minas Gerais onde relativizou o estupro de vulnerável, né? Então, essa questão de genérico ou não é muito complexa, porque se você utilizar uma interpretação extensiva, tudo se torna genérico. Puta, perfeito. O Código Penal diz 14 anos a menos, estupro de vulnerável. Como que alguém pode interpretar o sentimento ou uma relação de afeição? Torna-se quase que impossível, então, fazer uma legislação que se adeque de forma simples e clara a todos. Uma interpretação extensiva a mais torna-se o Código Penal e toda a lei muito perigosa. É um bom exemplo. Você acha que esses tipos aí, muito abertos, dão mais margem para isso, então, nesse sentido, né? Exato, e aí fica perigoso o judiciário. Ele até foi punido, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, o desembargador, acredito que de forma muito bem feita, mas porque houve grande repercussão da mídia. E o que nós vemos, né, doutora Thaís, no dia a dia, é que o judiciário acaba, muitas vezes, utilizando da interpretação da mais variada e que destoa muito da realidade taxativa, escrita como está no texto da lei. Eu diria que a gente vem normalizando o que não é normal, porque a gente já tem uma dificuldade na legislação penal, ela já é escassa, ela já é ultrapassada. E o judiciário, de alguma forma, claro que não dá para generalizar, mas o judiciário, de alguma forma, vem querendo inovar e criar ferramentas, enfim, maneiras para poder atender aquela expectativa que ele, de alguma forma, criou, né? A gente tem um exemplo claro, recente agora. Altos, né? Que foi o caso que o doutor Flávio citou aqui. Sim, era taxativo. É taxativo. Não é taxativo, né? Esse caso, especificamente, consta do Código Penal. Então, é taxativo. Existe lá menor de 14 anos. Ou seja, está bem específico. Mas tivemos uma opinião jurista contrária, em que se inovou diante. Então, o ponto principal aqui, principalmente que vale destacar,
enquanto a gente não cumprir as próprias regras, enquanto o judiciário não seguir as regras, não tem como avançar. Como que a gente vai ficar, de alguma maneira, expor no futuro a nossa própria democracia? Porque se o judiciário inova extra-lei, você perde segurança jurídica. A segurança jurídica, ela... Perfeito. Ela some. Quer dizer... Eu não sei se vocês têm essa impressão. Um pouco nessa matéria, assim, isso me ocorreu agora. Eu acho que a gente vai depender um pouco de uma curva de aprendizado que a gente teve em lavagem de dinheiro. Não sei se vocês lembram quando surgiu legislação de lavagem de dinheiro, a gente, no Brasil, não tinha muita tradição de conceituar a lavagem de dinheiro. Eu lembro que, mexeu umas 2 ou 3 vezes na legislação. Aí, é o que você falou, puta, era um monte de cara lavador de dinheiro, dando trabalho, acabava sendo absolvido, porque a legislação não dava um encaixe perfeito no que você tinha disponível para atuar. Precisou reformar a legislação várias vezes. Eu estava outro dia dando uma aula e eu falava para eles, olha... O rol de lavagem de dinheiro, antes você tinha lá uns crimes antecedentes certinhos e agora é qualquer crime. O cara pode lavar dinheiro na contravenção de não sei o quê. Foi fruto de um aprendizado nos tribunais. Você não acha que vai acontecer a mesma coisa aqui? A gente caminha para isso, né? A gente caminha para... por ser algo novo, a gente, de alguma forma... vai aprendendo e vai aprimorando, vai estreitando à medida que vai acontecendo os crimes e vão acontecendo as penalizações. Então, também uma exigência, muitas vezes, da própria sociedade, né, que acaba, de alguma forma, contribuindo para esse avanço, para essas medidas. Mas é necessário, né? De alguma forma é necessário começar. O fenômeno está lá colocado. Ninguém aqui tem dúvida que precisa fazer alguma coisa, né? É exatamente isso. O start precisava ser dado, né? Então a gente hoje olha para esse cenário, né? Das facções, do crime organizado, com um olhar diferente que há pouco tempo atrás a gente não se falava tanto, né? Não era algo, inclusive, midiático. Você não reconhecia tanto, né? O Flávio usou uma palavra boa, chamar de máfia, por exemplo. A gente demorou para dar esse nome. E porque eu sou contra o negócio do terrorismo, mas eu gosto do termo máfia. Eu acho que você matou, cara. Eu acho que essa é a cara que eu daria, né, para esse fenômeno. Porque deixou de ser algo isolado, periférico. Perfeito. E se ampliou nos locais mais altos da classe, tanto econômica quanto política, quanto até intelectual. Nós vemos as facções criminosas financiando estudantes para que se tornem concurseiros para cargos públicos. Enfim, é uma situação delicada e que não tem outro nome senão... máfia. É isso. Perfeito. E eu vejo também um pouco uma tentativa de infiltração nos poderes, lobby, por exemplo. Então, vai para Brasília tentar fazer lobby em Brasília, vai tentar, por exemplo, estabelecer o domínio de um certo setor da economia, por exemplo. Num outro podcast, fazendo propaganda, né, da Congress, teve um ele é do Rio de Janeiro, esse cara, e ele falou o seguinte, o Comando Vermelho, as organizações criminosas lá do Rio, elas estão entrando e já estão em pleno domínio da venda de cigarro contrabandeado, por exemplo. Então você vê que os caras deixaram, às vezes, não é que deixaram, mas não estão lidando só agora com a droga tradicional, proibida, mas também com o mercado de cigarro contrabandeado. Eu acho que isso é uma prova, é uma constatação do que você está falando aí, você não acha? Eu acho que o ponto nevrálgico de eficiência ao combate ao crime é o que você falou, asfixiação financeira. Carcerar
um criminoso, encarcerar um criminoso, é levá-lo para a universidade, onde ele vai se aprendizar, vai ter o aprendizado que os docentes são os faccionados. Perfeito. E nós sabemos qual será o resultado disso. Agora, tirando o dinheiro deles, acaba com o dinheiro grosso de lavagem e de tráfico em mais alta escala, acaba com esse poder de transformar, não vou utilizar a palavra terrorista, que eu sei que você não quer, não, mas estamos aqui para discordar, Fabinho. Deixar a sociedade amedrontada. Eu ponho o dedo na ferida que é para isso, para a gente pensar as coisas aqui. O Rio de Janeiro me parece um negócio meio sui generis, assim, me parece que chega mais perto disso que você está falando do que outros estados. Me dizem que alguns caras sentam em outros podcasts, eu andei dando uma zapeada para abordar esse assunto, e me parece que no Ceará e na Bahia tem alguns lugares que eles estabelecem esse domínio colocando fogo em concorrência, esvaziando a cidade. Começa a caminhar um pouco já para esse seu segundo conceito aí, ou não? Né? Nessas... que já nem sabemos mais as siglas dessas facções, tanto a do Rio de Janeiro e de São Paulo são as mais conhecidas, mas no Nordeste você faz um sinalzinho com a mão, você acaba sendo levado, até morto, né? E eu acho que se isso não é um ato terrorista... Fica difícil não pensar num outro formato. Uma preocupação que surge com a falta de penalização para isso é que as demais facções de outros territórios acabam seguindo o exemplo. Quer dizer, então vamos aqui utilizar do método criminal que funciona. Acaba acontecendo aquilo que os americanos chamam de moral hazard, que é a desmoralização. Exato. Então, de alguma maneira, ainda que o nome seja pesado, né? Terrorismo, porque de alguma forma a gente não vive esse cenário de guerra, né? Graças a Deus aqui no nosso país a gente ainda não temos esse cenário mais drástico, mas se não tomarmos providência, nós vamos caminhar para isso. E isso tende a expressar um pouco esse fenômeno que o Dr. Flávio falou. Falou, olha, esse cara tá fazendo um sinal com a mão e ele vai morrer por causa disso. Se isso não é algo que extrapola criminalidade do jeito que a gente enxerga hoje, se a gente não reconhecer esse fenômeno, nós vamos perder esse elan no enfrentamento. E esse crescimento do poder de facções brasileiras nos traz problemas internacionais. Ah, perfeito. Me fala sobre isso. Não só através do tráfico internacional de cocaína que destrói os Estados Unidos e a Europa, mas inclusive de financiamento até para grupos que são já considerados terroristas, como Hezbollah. Perfeito. Enfim, já há evidência de que eles têm essa relação financeira uns com os outros. E aproveitam essa fragilidade para operar e para transitar. Exatamente. Tanto é que muitos criminosos internacionais vêm para o Brasil serem protegidos por essa fragilidade. Ou seja, isso gera um problema também que você acha que abordou com a palavra que é um problema de soberania também, né? Exatamente. De fronteira, de enfrentamento. Esse vai ser o grande desafio dos próximos poucos anos aí, ou até menos, como que nós vamos trabalhar para que nossa soberania não seja atingida, sendo que organizações criminosas dentro de nosso país estão extrapolando a soberania dos países alheios. Perfeito. E eu acho que isso é um pouco, até um sinal um pouco dos tempos, assim, porque é isso, a criminalidade é organizada e nesse panorama que você construiu, transnacional também, exatamente, né, eles são organizados e não só interestadual ou até federal, é mundial, global. Perfeito.
E esse é um risco que a gente corre. Se a gente não endereçar isso adequadamente, esse é um risco presente na sua avaliação. Se nós não adereçarmos adequadamente de maneira rápida. Tem uma questão de timing também. Rápida e ostensiva, porque já está passando de todos os limites. E a gente vê o que aconteceu na Venezuela e em outros países que ladeiram com a gente. É uma situação crítica, e ainda mais nós, por termos o maior porto, é o caminho natural onde se passa a droga, é o que acaba ficando mais poderoso para o crime. Nós temos, então, uma questão geográfica também que não ajuda. Todo mundo compara muito com o México, né? Eu acho que é um risco, né? Que o pessoal fala, vai ter uma mexicanização com relação ao crime organizado. Você vê esse risco? Eu arrisco dizer que os congressistas mexicanos, os congressistas talvez não, mas a sociedade mexicana deve pensar, tomara que nós não nos abrasileiramos. Interessante esse ponto de vista. O nosso mecanismo de cooperação internacional funciona? Vocês veem isso na prática? Assim ou não veem muito isso acontecendo assim? Depende, eu acho que depende muito do local, né? Depende muito do local. Com quem você está conversando, se o cara coopera muito ou não. Né? Com quem você está conversando. Mas, infelizmente, a gente, no atual cenário do governo atual, a gente tem algumas portas que acaba se fechando, ou, melhor, ele não abrindo, para a gente combater de frente esse tipo de criminalidade, né? Então, a gente teria aí esse avanço, essa possibilidade com outros países que de alguma forma já vivenciam ou já vivenciaram esse cenário. Então, que poderia nos somar para que o próprio país determine o que vai ou não qual decisão ou não ser tomada. Porque quando a gente fica de mãos atadas, vendo o crime avançar... E na comunidade internacional, você passa essa impressão... A comunidade internacional vendo... Você começa a mobilizar gente não há avanço. Quer dizer, perfeito. Exatamente. O que urge? Se você não cuida... Se você não cuida... Porque o interesse maior internacional é a humanidade. De certa forma, se eu não cuidar de determinado país, cada país cuida do seu, mas se eu não cuidar aqui, se eu estou vendo aqui fora, se os países lá fora estão enxergando que não há o menor cenário de intenção de enfrentamento... Perfeito. Que é o que muitos países, por exemplo, reclamam quando a gente começa a ter presença das nossas facções lá. Eles falam, mas os caras estão vindo pra cá, vocês não vão fazer nada. Me parece que se você olhar do ponto de vista da geopolítica internacional, começa a fazer mais sentido. Você já vê países próximos da gente, Paraguai, né? Que já acenaram para esse... Para esse lado mais ostensivo, sim, estamos aqui para trabalhar em conjunto. Me parece que Portugal reclama muito da gente lá na União Europeia. Sim, né? Sim. A gente, infelizmente, é uma imagem que vem sendo passada. O governo se a gente atual... não fizer esse enfrentamento nesse timing que ele está observando, a gente corre esse risco de desmoralização, assim. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, esses mecanismos de asfixiamento financeiro, você acha que tem chance de acontecer? Estamos indo para o caminho certo? O caminho é esse? O que vocês acham? O que falta para a gente operacionalizar isso, assim? O asfixiamento é difícil a gente falar em alguma medida... Bala de prata. É muito difícil. Mas, como eu disse, a gente precisa, de alguma maneira, startar. Eu acho que essa última fiscalização que o próprio Dr. Flávio pontuou, que são o crime, de alguma maneira, na Faria Lima, onde a gente... Essa operação, ela talvez tenha sido um modelo, um frame interessante. Ali foi uma resposta do que, de fato, se
se unir para que a nossa segurança pública está preparada, porque nós temos. Nós temos um mecanismo, nós temos expertise, agora está por em prática. Expertise. Em todos os setores. Em todos os setores. Mostrar essa atuação. Porque o que estava faltando é justamente isso. Era pôr um pouco o time na rua e ver se funcionava os mecanismos. É justamente isso. De vez fracionar, em conjunto, trabalhar. Muito bem lembrado esse exemplo. Essa resposta enfraqueceu por demais o crime organizado. Até moralmente falando. Moralmente e financeiramente. O que os militares falam assim, que o exército ganhou iniciativa, né? O seu pai... Era um argumento que ele usaria. Consegui imaginar o doutor Jacó falando isso. O cara ganhou a iniciativa no campo de batalha. E não dá... Eu entendo que não é o momento de afrouxar. Perfeito. Outras medidas dessas, seguidas, consecutivas, você já traz o cenário do crime organizado para outra realidade. Eu tenho curiosidade de saber como que isso vai ficar nos tribunais. Saber se essas acusações vão ficar de pé... Que argumentos vão ser trazidos e tal, porque eu acho que isso vai ser um pouco benchmark, assim, vai ser um pouco... o que for feito ali vai ecoar para outros casos, né? Vocês não têm essa impressão? Isso, eu acho que não só nos tribunais, mas uma grande maneira, eu acho que a mais eficiente para se combater de maneira mais rápida o crime organizado é com o nosso direito democrático constitucional do voto. Porque enquanto tiver pessoas que são eleitas e convivem com o crime organizado de maneira direta ou até indiretamente, nós vamos viver essa situação. Essa última legislatura, que houve pessoas mais empenhadas em combater o crime organizado, a gente viu pelo menos em São Paulo, né, que onde está mais próximo da nossa realidade. Próximo, né? Nós encontramos combates ao núcleo financeiro da facção aqui, como acho que nunca tinha... Foi um dos acertos dessa gestão, você acha que só isso, você acha que agenda, vai estar na agenda agora? Acho que a doutora Thaís pode até falar melhor, mas eu acho que a agenda para a próxima eleição tem que ser priorização da segurança pública. Você conversa bastante com político, né, Flávio? Você comenta bastante na imprensa. Você tem ouvido isso de político, com quem você conversa, assim, com pessoas que você... Doutora também comenta... Vocês têm ouvido isso nesses bastidores, assim, de que eles pensam na segurança pública como uma agenda prioritária, assim, agora na eleição? A agenda é vasta, né? O atual governo deixou aí um prejuízo enorme para os próximos que virão. Mas eu acho que a pauta, para estabelecer a segurança, para voltar àquela sensação de que estamos no caminho certo, estamos avançando, é necessário a pauta da segurança pública. Ela é a prioridade para trazer essa tranquilidade para a sociedade, ou seja, para que todos possam automaticamente se sentir seguro para avançar e, consequentemente, isso vai trazer um resultado positivo para diversos outros cenários, para o trabalho, enfim, você combatendo mais o crime, endurecendo mais as penas, essa redução da criminalidade, traz, de alguma forma, uma segurança para qualquer cidadão. Aliás, parece que esse PL antifacção trata um pouco disso também, né? Sim. Endurece pena, endurece regime carcerário. Isso está na boca do povo aí para a eleição? Eu acho que para a próxima eleição vale até a pena ver quem são os opositores desse projeto de lei, e até de quase todos os projetos de segurança pública e contra facções, contra os crimes organizados. Quem são os partidos? Né? Quais são os interesses? Quais são os interesses dos partidos? O porquê desses ideais, né? Esses partidos pequenos e barulhentos, que vestidos de amarelo, que muitas vezes acabam sendo
tão criminosos quanto as próprias organizações criminosas. E parece que as organizações elas são meio ecumênicas, até elas buscam todo mundo e vê quem é mais permeável, né? Vai estar na agenda de segurança isso. Eu acho que o cara que sentar aqui, enfim, o candidato que sentar em algum lugar vai ter que debater isso. Vocês ouvem isso nos bastidores, assim, da política? É muito discutido isso. Eu até falo para a doutora Thaís, eu sou entusiasta que ela se candidate, sabe? Ela muitas vezes é resistente, mas eu acho que ela com o pulso firme que ela tem, ela sempre uma especialista, não só em segurança pública, mas no nacionalismo. A gente vinha conversando antes de vir para cá, de maneira que a importância do combate ao crime organizado até como maneira do crescimento para a nossa educação de base. Então, eu acho que é um dos temas centrais que vão ser pautados nessa próxima eleição. Vocês acham que vai estar na agenda das eleições? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É o tema, eu acho que é o tema principal. É a segurança pública. O alinhamento da própria PEC, o alinhamento do SUSP, o projeto para se modernizar o Código Penal, eu acho que isso são pautas, já vem, né? A gente já tem aí grandes reformas, transformações, mas é a pauta que vai encabeçar. Isso está na cabeça do político. Eu acredito que é o caminho inicial. De alguma forma, a gente, sem a segurança pública, você não faz as outras coisas. Você não faz. Perfeito. Não faz. Você não tem sossego para desenvolver. Então, eu acho que alinhando essa pauta, essa agenda, aí, claro, não que as demais não sejam importantes, não é que só vai dar-se atenção... Mas você não consegue fazer... só vai se dar atenção a isso, mas perfeito. A prioridade, eu acho que o que faltou nesse atual governo é prioridade... Esse senso de percepção, esse senso de percepção para poder estruturar melhor ali o combate ao crime. Então, de alguma forma... O doutor Jacome teve esse insight. Ele veio aqui faz quase um ano já. E ele sentou aí onde você está sentada, doutora Thaís. E ele falou isso. Ele falou, olha, eu tô intuindo... E ele conversa também bastante no bastidor e tal. Ele conhece muita... E gente de todos os partidos. Era um cara bem... Tem um trânsito muito grande em todos os espectros políticos. E ele falou, olha, eu tenho ouvido aí, se eu tivesse que sentar com um cara aqui... o futuro, eu falo, olha, vocês precisam enxergar... É o caminho. Né? A gente está pontuando aqui a facção e o crime organizado, porque foi o PL. Foi o PL. Mas assim, a gente tem o trabalhador que está no ponto de ônibus, ou que dentro do próprio ônibus... Os caras roubam a marmitinha do cara, meu. Tá levando o celular e a ferramenta de trabalho dele, muitas vezes, porque quantos hoje não se utilizam do celular como uma ferramenta de trabalho, que hoje eu falo que é o nosso documento digital. Isso aí, acabou. Né? Então, essa paz que a sociedade não tem atualmente. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto de partida. Você tranquilizar, você poder proporcionar para a sociedade essa tranquilidade e de alguma forma, a gente ter essa convicção de que não há banalização. Então, quer dizer, vai haver uma resposta para aquilo. Consequentemente, havendo uma resposta mais dura, mais enérgica, certamente o crime, ele reduz. Perfeito. E essa é uma crítica que você faz à atual administração. Quer dizer, falou, olha, esses caras não enxergaram isso com a profundidade, com o tamanho que isso tinha. Sem dúvida. Esse é um desafio... Sem dúvida. Para a eleição, enfim, para a agenda de segurança. Falar, olha, você precisa reconhecer o fenômeno, não dá para... Não é assim... não dá mais para tapar o sol com a peneira, né? Não pode achar que é algo isolado de presídios ou de favelas escanteadas pelo Brasil. É algo que já está inserido em
todas as camadas da já sociedade. ramificou, né? Já ramificou. Então, o trabalho árduo para que isso seja, de alguma forma, extinto, talvez muita pretensão, mas... mas que haja um enfrentamento reduzido. Que tem eficiência, que dê resultado. Exatamente. Que o cara que você falou, o cara tem que tomar o ônibus dele de manhã para ir trabalhar e sentir que ele tem que se sentir mais seguro do que se sentia antes. Sem dúvida. Quer dizer, e tudo isso, de alguma forma, contribui para avançar os demais cenários, as demais agendas. Então, automaticamente, você tem uma tranquilidade. Isso gera mais autonomia para o trabalho. A gente escuta relatos no escritório, por exemplo, eu tenho relatos das pessoas que têm medo, adquiriram pânico. E não só isso, por exemplo, no Rio, o cara contava no outro podcast, por exemplo, que a facção lá não deixa o sujeito que tem uma padaria vender o produto que ele quiser. A facção vai lá e fala assim, você vai vender isso aqui, ó. Que país se desenvolve economicamente quando o crime é que diz qual vai ser o fornecedor ou, enfim, o cardápio de venda de um comerciante. Sim, a gente tem o exemplo do gás, assim, né? Recentemente teve a questão do gás, em que ali é exigido da comunidade a compra do gás específico daquele fornecedor. E isso é muito típico desse cenário que você falou de Rio de Janeiro, né, Flávio? É um cenário de guerra, não tem como classificar de outra maneira. Não dá para enxergar de outra forma isso aí. Ou pelo menos a tendência, vocês só vão se você não tiver o timing. O energético tal, o refrigerante tal, o cigarro, marca tal, a droga é ali que você vai comprar. Se fizer isso, morre ou é torturado. A cor é aquela ali da camiseta. A cor é dessa camiseta, você não pode dar joinha aqui. Vão te doutrinando para você virar um escravo robótico, que nem suas próprias escolhas mais simples pode fazer. Você faz. E aí não tem desenvolvimento econômico com isso viável. Sim. Não tem. Não tem. Bom, eu queria que vocês, se pudessem, agora caminhando para o final, fizessem aí as considerações finais, alguma coisa que a gente não abordou pudessem colocar aqui na mesa. Antes disso, eu só vou pedir para quem está assistindo a gente, se você gostou desse episódio, para seguir a gente aqui nas redes sociais, se inscrever no canal e para os canais aqui da doutora, do Dr. Flávio, eles têm canais ativos no Insta, segue eles estão sempre comentando matérias, são pessoas que escrevem muito, são muito produtivos na vida acadêmica, na vida dos debates públicos. Então, recomendo o canal deles também, as páginas deles no Insta, principalmente, para que você que se interessa pelo assunto, queira participar dos debates, por favor, siga aí os nossos convidados no canal. Mas dou a palavra, então, para vocês aí, depois do meu merchan, abordar o que vocês entendem que a gente não falou ainda, algum aspecto que... eu acho que de alguma forma a gente conseguiu atender, né, o tema. É um tema que abre margem para muita discussão. A gente teria aí acredito que até um ou mais programas para se falar por completo, né, de cada detalhe. Mas a abordagem inicial é o avanço do cumprimento dessa pena, né, do cumprimento do combate ao crime organizado e às facções, que vem a PEC e o SUSP, que já está em funcionamento, os resultados positivos que tivemos já com o avanço, né, dessa... Foi um ensaio, mas a expectativa é que isso se reproduza com essa legislação? Sem dúvida. Né? Se funcionar, era esse o resultado. Eu acho que esse é o caminho para dar continuidade. Claro que a segurança pública como um todo tem estrutura, né? Vindo, inclusive,
esse financiamento, né, contra o próprio crime, né, essa verba chegando nas mãos das autoridades para que se utilizem desse instrumento para combater ainda mais o crime, eu acho que... E você fala isso porque o SUSP proporciona isso, exatamente. Né? Perfeito. Então, eu acho que é o caminho, o avanço, é uma pauta que não deve ser esquecida. Eu acredito que é a pauta de prioridade da agenda dos próximos candidatos e necessária, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente, de alguma forma, está para ajudar e contribuir com a sociedade. Eu fico lisonjeada, Flávio, com o convite, com a sugestão de atender de alguma maneira a sociedade. Confesso que eu vou pensar sobre o assunto. Eu estou um pouco indecisa ainda sobre a questão. Já faço de alguma maneira, né, ainda que indiretamente, um trabalho social, né, para os clientes, enfim, de alguma forma, já atendo essa classe mais excluída da sociedade, mas a gente, o recado que eu acho que fica é: a gente tem a capacidade de decidir, essa capacidade é nossa, esse direito é nosso, então é a gente que tem o poder de definir quem vai ocupar cada cadeira. Essa cautela, e eu acho que a população, a sociedade de uma maneira geral, ela vem participando mais. Ela, de alguma forma, as redes sociais trouxe essa aproximação maior com... Deu uma sinergia no debate. Deu uma sinergia aí, nos debates, né? Conseguiu trazer mais informações para a sociedade. Claro que a gente tem bastante fake news aí que não colabora muito com a informação. Traz muitos ruídos, mas de alguma forma aproximou, né, essa realidade da política que a gente tinha antes um pouquinho de dificuldade. Então, eu acredito que o cidadão está, de fato, despertando, né, e percebendo a importância do voto. Perfeito. Né? E caminhamos com esperança para que a gente consiga evoluir. E aí, Flavinho, suas palavras. Eu fico muito feliz e acho um fantástico trabalho do Dr. Maurício de que tirar só da restrição do campo acadêmico a discussão, não só policial, como jurídica, de combate a crime organizado e todas as outras questões de segurança pública, traz para a população através do canal no YouTube e eu te acompanho, vejo trazendo pessoas das mais variados pensamentos. Eu acho que a linha principal, né, e talvez até a iniciativa de um combate ao crime é instruindo as pessoas. E a melhor maneira é levando para as pessoas que não têm condição, às vezes, de cursar uma universidade. Então, acho que é por aí o trabalho, ao debate. A doutora Thaís também faz isso em campo, para as pessoas mais necessitadas. E eu fico feliz aqui de ladear com vocês dois. Bom, obrigado, Flávio. Eu vou falar que eu sou seu fã. Eu acho que o Flávio escreve muito bem. É um cara que escreve muito, porque é difícil. Às vezes o cara escreve bem, mas demora. Eu sou um cara que demora 600 anos para escrever alguma coisa. Eu dou trabalho. Pô, no meu mestrado eu dei trabalho lá. Os caras, não saía. E eu admiro isso. O cara escreve bem e escreve muito. Então, tem uma coisa que eu gosto de você, é que você ele tá sempre colocando... Por isso que eu falo para quem tá assistindo, acompanha ele lá, porque sempre tem um texto legal, sempre tem um insight, uma coisa que eu não tinha pensado, que você fala, não é que ele falou. Teve alguma coisa que você pôs essa semana aí, que eu acho que eu até te mandei no privado. Que a gente conversou. Do juiz e tal, até esquecemos de abordar isso. Eu sou o rei do merchan, sabe? Eu esqueci de abordar a questão dos juízes de garantia. Vamos um dia conversar isso também, que eu acho que essa foi uma mudança interessante no Código de Processo Penal. E você escreveu isso, né? Lá, eu achei muito legal. Então, eu tenho essa admiração, porque eu acho que você tem uns insights, assim, que é de cara que tá mesmo
pensando as coisas, sabe? Assim? Eu falo que o Flávio, ele é bem atual, ele é bem contemporâneo. Ele vai... os temas que ele acaba abordando é sempre... eu falo, você tem uma bola de cristal aí, né, Flávio? Porque ele aponta... antena as coisas, né? Exatamente. Ele é bem antenado e antes de estourar ou repercutir... Ele já cantou a bola. Mas sabe o que eu acho? É porque eu tenho a impressão que ele conversa muito com os caras por aí, nos bastidores, transita muito. Pô, às vezes tá na OAB, às vezes tá na universidade. Pô, sempre que eu pergunto a alguém de uma faculdade, ele conhece. Então, acho que o cara, por transitar muito, conversa com o pai. O Dr. Jacó também conversa muito. Acho que antena muito nos assuntos. É assim que você acho que antena nas coisas, circulando, Flávio? Através principalmente do meu pai. Você conversa muito com ele, as coisas, assim, os assunsos, assim, vai entrando? Horas. Ah, legal, que privilégio. E eu fico muito feliz com as palavras. Não, imagina, eu sou seu fã, cara. Eu vou falar pra você que, mesmo quando às vezes discorda das coisas, eu falo, putz, cara, tem razão disso aqui, meu, que argumento bom, como é que nós vamos trabalhar? Assim, eu falo que, às vezes eu olho a coisa e falo, pô, na verdade, isso aqui... Esse do Juiz de Garantias foi muito legal, esse texto aí. Quem tiver... Onde que você publicou? Na coluna do Fausto Macedo, no Estadão. Tá, para quem está assistindo então... Chama Juiz Contaminado. É sobre a questão de juiz de garantias. Quem quiser assistir, tá no Estadão. Juiz Contaminado. Juiz Contaminado. Então entra lá no Estadão, a coluna do Fausto Macedo. De vez em quando você publica lá, não é isso? É um texto, para quem gosta de processo penal, é muito legal. Gostei muito, eu levei para a sala de aula esses dias, dando essa matéria de juiz e garantias lá na graduação da Anhanguera, e eu levei o texto, falei, leia aqui que eu gostei desse cara, é um amigo meu e tal, já falei que é amigo, amigo meu, amigo meu, falei, pô, e aí levamos para debater juiz de garantias lá, foi muito legal. Pô, sem palavras, meu, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Puta discussão legal. É o que eu gosto de fazer aqui, às vezes ficar batendo bola sem muito... Às vezes eu trago gente mais acadêmica, tal, mais técnica, mas eu gosto de fazer episódios também que a gente fica livre para falar, para discordar, para dar opinião mesmo. Eu acho que um monte de coisa... O público gosta de ouvir um pouco a gente... Sim, porque de alguma forma, eu acho que o público também se identifica, né? Essa questão de ser mais descontraído, sem muita didática, né? Você acaba conseguindo transmitir a informação, talvez, de uma maneira mais simples e que o ouvinte acaba atraindo, né? Acaba conseguindo, de alguma forma, participar mais, né? E refletir. Perfeito. Eu acho que o seu programa traz isso, né? Não só aqui o assunto, mas a reflexão. O que a gente deixa após o término, né? Desse podcast, que com certeza gera a reflexão em muita gente. Legal, por isso que eu falo para os caras comentarem, porque às vezes o cara... Teve um episódio de arma, o Bruno veio aqui falar de arma e tal, isso é um puta quebra-pau, uns falando do CAC, outro falando não sei o que e tal, mas eu gosto disso, se o cara for respeitoso e tiver argumento, eu acho que tem que mesmo ter argumento. Tribunal é isso, né? O MP vai ter os seus argumentos, a defesa vai ter outros, e a coisa vai... É feita disso. A discussão é feita disso. Legal. Agradecer a presença de vocês. Eu já tenho 10 ideias de pauta para outras conversas, outros episódios. Aliás, uma outra coisa só que eu esqueci de falar também do Merchan, eu não sei a doutora Thaís, mas o doutor Flávio tem algumas obras também publicadas e tal. Fica até aqui a promessa, tem uma obra com o Racorte. Isso. Direito e Segurança, em coautoria com o Valmor Racorte, comandante do choque, e é uma antologia de artigos em conjunto sobre questões de segurança pública das mais variadas. Então, quem quiser procurar, na internet é muito fácil de achar. Legal, é isso aí. Então dá uma procurada. O livro, eu tenho um exemplar que você me deu, é muito legal. Tem umas sacadas legais lá. Esse é um episódio que eu quero fazer ainda. O Racorte agora tá
na subprefeitura, tá, a agenda dele tá difícil, mas eu quero fazer esse episódio aqui, porque eu acho que ele tem 1000 histórias legais para contar, do CAT, e eu quero ouvir algumas coisas que eu leio. Eu de alguma forma, estou indo em projeto para lançar uma obra, vai sair futuramente, e legal. Fiz uma participação agora nesse lançamento que teve recentemente, vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Oi, Rafa. Eu puxei por causa disso, para você. Que foi o livro do Felipe Lotti, o lançamento foi ontem, né? Um projeto nacionalista de Jacó Pinheiro Goldberg. Um livro que trata a questão de 1950 a 1960. É uma leitura, embora uma experiência que ocorreu no passado, mas é um tema muito atual, né? Traz aqui pra gente justamente esse ponto de reflexão, né? Qual o tipo de nacionalismo que a gente quer para nossa sociedade. Então, e você participou você fez a apresentação? Eu fiz a apresentação, fiz a apresentação do livro juntamente com o Guilherme Diniz, né, que faz a introdução. Também tem o Wagner, que participou do livro, Wagner Williams, que é um jornalista bastante renomado também. E é uma obra interessantíssima que vale a leitura, e contou aí com a minha participação, e claro que desse projeto de apresentação surgiu a vontade de se produzir uma obra, então futuramente está no horizonte aí, aprimorar, repetir um pouco a experiência disso, que parece que o comichão entrou aqui e não saiu de escrever. Exatamente. Perfeito, doutora, perfeito. Agradeço o exemplar, eles me trouxeram aqui gentilmente, tem até dedicatória do Dr. Jacó. Agradeço a vocês, parabéns pelo projeto. Eu não pude estar presente lá no lançamento por questões também de agenda, mas fiquei muito contente com esse presente, com isso aqui. Parabenizo, tenho certeza que vai ser muito bacana. Já li algumas outras coisas, não só dele, como do Flávio também, então sei que, e agora vou ler também da doutora, então certeza que vai ser muito legal. Recomendo quem está assistindo aí também buscar nas redes, porque o Dr. Jacó, todo um universo já trouxe, ele já fez um episódio, você que está assistindo, ele já fez um episódio aqui com a gente também, assiste, foi um episódio muito legal, tá bom? Bom, agradeço, com isso a gente fecha esse episódio aqui, dá essa moral pra gente lá, segue, compartilha e principalmente comenta, nem que seja pra xingar. Até os haters eu gosto, o cara dá engajamento e crítica sempre é válido. Valeu, grande abraço.